Nós já percorremos ali o capítulo 4, né? Percorremos todos os capítulos de Lucas até aqui, e hoje nós estamos adentrando aqui o capítulo 5. Amém? Lucas, capítulo 5, vou ler a partir do verso 1 e vou até o 11. É uma passagem conhecida, está também no Evangelho de Mateus e também no Evangelho segundo Marcos. E é aquilo que eu falo para vocês: quando tem uma passagem repetida em mais de um evangelho, é porque ela tem algo muito importante para nós, amém? Diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Deus amado, tens aqui, Senhor, a tua palavra. Pai, te peço, com Deus, tu fale, Senhor, agora através de mim, fale comigo, Pai, fale com cada um de nós, Senhor, que essa palavra encontre em cada um de nós, Senhor, propósito, encontro, Deus, direção, que nos alimente, Senhor, e nos fortaleça, Pai. Assim te peço, desde já grato, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Como disse, estamos aí no Evangelho de Lucas. Eu vou chamar a sua atenção que o Evangelho de Lucas foi escrito, já falei aqui inúmeras vezes, ao excelentíssimo Teófilo, né? Que alguns vão entender que era uma autoridade, uma pessoa, né, de grande relevância, outros vão entender como Teófilo, né? A tradução do grego seria amigo de Deus, Teófilo, né? Amigo de Deus, excelentíssimo amigo de Deus. Também pode ser uma pegadinha do próprio Lucas, no sentido de estar falando para aqueles que têm os ouvidos atentos, né? Aqueles que realmente queiram receber do Evangelho, da boa nova de Deus. Falando isso, eu digo o seguinte: cada uma das passagens que aqui são narradas, como eu falei, nós vimos aqui no capítulo 4, Jesus está ainda na tentação do deserto, depois a cura de endemoniados, a cura de outras pessoas. Nós vemos realmente uma narrativa de Lucas nos apresentando o agir de Jesus, no sentido de que nós vemos que há um propósito nas coisas que ele faz. Não simplesmente um propósito meramente, ainda para nós seja muito importante, mas não meramente abençoador. Há um propósito muito maior. E nós estamos vendo Lucas apresentando esses fatos para uma determinada pessoa. Talvez eu, talvez você, talvez muitas pessoas ao longo desses séculos. E elas
multidão, vocês entenderam, né? Muita gente, aquela coisa toda, e as pessoas querendo ouvir a palavra dele, que isso é marcante em vários momentos da Bíblia, que a forma como Jesus falava não era a forma que eles estavam acostumados, vivendo nas sinagogas, vivendo no templo, né? Que normalmente eram muito religiosas, muito cheias de voltas, não falavam uma forma, um jeito que o povo normalmente falava e compreendia, mas ao mesmo tempo, ainda que Jesus falasse a língua do povo, e aí eu digo o jeito de falar do povo, ele falava de verdades profundas e poderosas que eram já naturais do povo judeu, eles já sabiam que era assim mesmo, né, que acontecia. Então Jesus, em dado momento, ele se torna um rabi, um professor, né, que ensinava em vários lugares. Ele andava e as pessoas iam para aprender com ele. Então as pessoas o apertavam, né? Era muita gente e o apertava. Neste dia, nesta manhã, eu ouso dizer, Jesus vai na direção da praia e chegando lá, ele vê 2 barcos e ele vai entrar. Repare que ele não perguntou se ele podia, não repare que ele não falou, dá licença, eu estou aí com esse povo todo, eu estou querendo um lugarzinho para poder ensinar. Não, ele entra no barco mesmo, né? Pedrão e os amigos estavam lavando as redes. Quem já viu, isso acontece muito aqui na nossa lagoa, e eles estavam ali lavando, todo mundo muito frustrado, né? A gente até peixe um, então o barco estava ali vazio, e Jesus vai entrar, vai pedir que ele se afaste um pouquinho da margem, e provavelmente, pela forma que ele vai se assentar para ensinar, que era também algo comum. A gente vê isso também lá no Sermão do Monte. Jesus se assenta, e aí os que querem aprender se assentam, ou se tiver como, fica até em pé, mas quem está ensinando se assenta e começa o ensino. E ali, muito provavelmente, o vento estava em direção à praia, onde Jesus consegue usar a natureza e aquele próprio local como um amplificador do som, da forma como ele estava falando, onde todos conseguiam ouvir. Curiosamente, não sei se vocês ficaram curiosos, eu sempre tive essa curiosidade, o texto não diz o que ele ensinou. O texto não está falando para a gente que Jesus falava sobre... Nós não sabemos do que era, do que se alimentou aquela multidão naquela manhã. O fato é que quando ele termina de falar, é que ele vai chegar para Pedro. O texto nosso vai dizer vai ao largo, e outros vão dizer vai mais ao profundo do lago de Genezaré, onde Jesus vai orientar um pescador. Né? Jesus era puro, menos pescador, né? Jesus era carpinteiro, né? Jesus era reconhecido naquele momento ali até como um professor, mas Jesus em nada, né, tinha conhecimentos de pesca. E Jesus fala com pescadores profissionais que estavam num momento muito difícil. Imagina o que era para um pescador. Em um tempo, nós conversamos muito isso aqui na IBD, o tempo que Jesus vivia ali em Jerusalém era um tempo difícil, onde a luta financeira era alta, era difícil, a questão de impostos, a questão de se manter, a questão da vida cotidiana era muito puxada. Então nós temos eles ali, certamente, muito frustrados por terem trabalhado tanto e não terem recebido nada. Né? Imagina, você trabalhou uma semana inteira, um mês inteiro, para ganhar o seu sustento, e na hora H, na hora do tem bom, então, não tem não. Foi isso que aconteceu com eles. Eles estavam ali extremamente frustrados, eu costumo dizer, tecendo, né, seus problemas no próprio umbigo, ali lavando as redes, talvez pensando, poxa, eu achei que eu ia pegar muita coisa hoje, ia valer muito a pena, o mar estava legal, o clima estava ótimo, né? Os sinais eram que ia dar tudo muito certo, mas quebrei a cara, não deu, não foi
era ter realmente sido feliz naquela pesca. Tudo que ele precisava era aquele barco cheio de peixes, para que os problemas que ele achava que ele tinha fossem resolvidos. E Jesus vai chegar para esses homens cansados, frustrados, e com intrepidez e ousadia vai dizer para eles afastarem o barco da margem e lançarem as redes. Lembra que eles estavam lavando as redes? Lavar as redes é porque quando você joga e não pega peixe, pega tudo que tem no fundo. Vai pegar alga, vai pegar pedra, vai pegar outros pedaços de rede, vai pegar lixo de toda espécie. Vem tudo. E se aquilo fica na rede, aquilo estraga. Então o certo era o seguinte: eles iam lançar, porque Jesus pediu, mas se não pegasse nada, não bastasse a frustração da noite, vou ter que limpar a rede toda de novo. Nossa! Não bastasse o cansaço, não, vou ter mais enfado. E nós vemos, e aí eu quero chamar de atenção para um pequeno detalhe, que Pedro vai dizer, esse mestre aqui, no verso 5, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Esse mestre aqui às vezes eu digo que a gente às vezes está acostumado com a linguagem bíblica demais e a gente não sabe pequenas coisas. Esse mestre aqui é como ele não está reconhecendo Jesus como um mestre. É tipo uma gíria no sentido: chefe, nós trabalhamos a noite toda. Sabe, já viu quando alguém fala isso? Pô, chefe, pô, chefia, pô, meu camarada, sabe? É um senhor, é um tal, tipo, entendi, você é inteligente pra caramba, eu vi aí você, né, ensinando aí as pessoas, meio sem educação, entrando no meu barco, não vi, mas tudo bem. O senhor foi e está aí ensinando, eu vi. Então, reconheço que o senhor é tipo professor, né? Mestre, tá? Mas não está aqui com reverência não, tá? Não é mestre, eu sou teu discípulo, eu sou teu pupilo. Não, aqui a gente tem um Pedro que não sabe quem é Jesus, ou se conhece como Jó diria, te conhecia e ouvi falar, mas não sei realmente quem é Jesus. Eu ainda não testemunhei quem Jesus de fato é na nossa vida, no caso na vida dele. E ele ainda assim, eu ouso dizer com certa má vontade, ele vai cumprir o que Jesus falou. Talvez, eu já li sobre isso, talvez constrangido pela multidão que ainda devia estar ali. Jesus ali no barquinho e todo mundo olhando. Jesus pediu para ele sair aí. Se ele fala que não, né? Ia dar problema. Talvez até porque muito daquela multidão fosse até cliente dele, né? Fosse pessoas que habitualmente compravam peixe com ele, né? E ele se viu naquela sinuca que a gente fala, né? Ficou na sinuca, vou ter que ir com o meu barco mesmo, depois eu lavo essa rede, seja o que Deus quiser, vamos lá. Eu entendo de pesca, né? Eu trabalhei, eu não estou aqui sentado de bobeira, não. Eu trabalhei a noite toda, eu não peguei nada. Agora, de manhã, tu está querendo ir lá jogar rede. Tá bom, achou provavelmente que Jesus estava brincando ou com algum tipo de vaidade. O fato é que Pedro vai, e ele vai lançar, gente. E para surpresa de todos, com exceção de Jesus, as redes se enchem. O detalhe é que dá a entender no texto que as redes se enchem. O que eu quero dizer? Não é que a rede pegou o peixe, as redes se encheram, como se os peixes fossem de encontro à rede, como se os peixes se aprisionassem nas redes. Algo que para mim e para você não seria perceptível. Tá? Por exemplo, eu nunca lancei rede para pescar nada. Já pesquei ali de varinha ali, peguei muito pouco, mas brinquei de anzol ali. Nunca lancei uma rede, uma tarrafa, nunca fiz isso. Então, eu não sei nem o que esperar. Então eu, em
e você, talvez muitas pessoas que talvez leiam esse texto, vão falar, então, lançou a rede e pegou peixe, né? Não é para isso que lança a rede para pegar peixe? Só que era de manhã, num lago que ele conhecia profissionalmente, que ele sabia onde tinha, quando tinha, onde ele devia agir, como ele devia agir. E ele age simplesmente de uma forma que não tem sentido, que não tem lógica. Ele simplesmente obedece. Volto a dizer, ainda que com má vontade, ele lança as redes. E as redes se enchem de peixes, de tal modo que ele sozinho não vai dar conta, vai ter que chamar pessoas para ajudá-lo. E eles vão arrastar essas redes. Diante deste milagre, esse é o ponto onde eu quero chegar aqui, Pedro viu um milagre. Talvez a multidão na praia tenha visto uma pescaria. Pedro, Tiago e João viram um milagre. Por quê? Eles sabem como é o ritmo de trabalho deles, eles sabem o que esperar, eles sabem que eles tecnicamente já haviam feito tudo e nada apanharam, e agora de modo sobrenatural, de uma forma impensável, as redes se encheram e o texto diz que o barco quase afunda, né? Os barcos quase indo a pique. Imagina a quantidade de peixe para um barco de pesca quase ir a pique. É uma quantidade enorme. Eu uso dizer, é o sonho dourado de todo pescador, de ter mais peixe do que o seu barco pode aguentar, de ter mais peixe para carregar do que ele conseguia imaginar. Era o sonho dourado acontecendo diante dele. E aí Pedro, que até então, e aí chefia, vou lançar a rede, ele vai se prostrar aos pés. Vendo isso, no verso 8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor. Eu quero chamar a atenção para esse Senhor. Aqui não é mais chefia. Esse Senhor é Kyrios, é divindade, é Senhor mesmo, é como se traduz Yahvé, é Senhor, meu Deus. Retira, ele vê Deus em Jesus a partir de uma pesca. Eu e você talvez víssemos um cara que dá uma dica boa de pesca. Mas Pedro viu Deus naquele momento. Dito isso, o tema dessa mensagem é do fracasso à plenitude, o poder transformador de um encontro com Cristo. Chama a atenção que, como eu disse, Jesus viu os barcos à margem, parados, e ele vai entrar nesse barco. Eu chamo a atenção no seguinte aspecto: se talvez Pedro e os seus amigos, seus sócios, tivessem tido uma ótima pescaria, talvez naquele momento que Jesus chegasse àquele lugar, ele talvez não tivesse como se assentar, né? Ele talvez, se tivesse uma boa pescaria, não vai dar para mim entrar aí, né? Cheio de peixe. Eu não sei se vocês já viram aqui que eles usam o próprio barco como banca, né? Os peixes estão aqui, vai querer qual, patrão? Né? O barco, após a pesca, é a banca de venda, né? Então, se aquele barco tivesse cheio, Jesus não poderia adentrar nele. E aí me chamou a atenção, eu até botei no boletim de vocês, tem uma frase de Martin Lloyd Jones que vai dizer assim: Deus, em sua graça, muitas vezes nos conduz ao fracasso para nos mostrar que dependemos inteiramente de sua força e não
da nossa. Um pastor amigo meu, Tiago Guerra, ele diz que Deus permite o que ele odeia para realizar aquilo que ele ama. Deus com certeza não se alegra na nossa tristeza, Deus com certeza não se alegra na nossa frustração, Deus não se alegra quando nós estamos ali como que derrotados, como que perdidos, como sem saber o que fazer. Com certeza isso não traz alegria ao Senhor, mas Ele permite muitas das vezes isso, para que através disso Ele possa mudar a nossa história. Primeiro passo, lembro novamente, quem estaria ouvindo isso aqui é boa nova, isso aqui é evangelho. Para nós que já cremos, né? Porque é assim, o evangelho para os que não creem é loucura, é papo de gente doida, mas para os que creem é poder de Deus. Então aqui nós estamos vendo Pedrão não acreditava, Pedrão não sabia quem era Jesus. Pedrão era mais um na multidão. Pedrão era como eu e você antes de Cristo, onde muitos infortúnios na nossa vida nos enlouqueciam até que em um momento Deus fez toda a diferença. Eu tenho um testemunho muito próximo a isso. Eu, alguns anos atrás, em uma fase financeira muito difícil, eu tinha uma pequena videolocadora. Curiosamente, era uma locadora ao lado, no mesmo espaço que uma peixaria. E não era cristão mesmo. Lia nesse dia a Bíblia para passar o tempo, porque eu não sei se vocês têm uma noção, mas uma locadora de vídeo, no finalzinho dos últimos tempos aí, quase não alugava nada, porque as pessoas já tinham TV por assinatura, né? Já tinha internet, não era tão boa como hoje, mas as piratarias eram R$2, então já não valia a pena para a grande maioria das pessoas alugar um filme. Então eu ficava o dia inteiro esperando entrar alguém para ver se entrava um qualquer, e tinha muitos dias que não entrava. E eu, obviamente, como quem trabalha, como eu disse, quem espera ao final de um período de trabalho ter alguma remuneração, né? Porque teoricamente as contas estão lá, né? Os problemas estão aí. E nesse dia eu li a Bíblia tão somente para passar o tempo. Bobo eu, né? Bobinho. O fato é que em meio à leitura da palavra de Deus, o Senhor, eu em dado momento de muita aflição, li ali em Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal. E como que, não sei te definir a sensação, mas como que um raio da minha cabeça, a pontinha do meu pé, e uma voz que ecoou dentro da minha mente que dizia: acaso está te faltando alguma coisa? E depois daquele momento, eu caí de joelho na loja onde eu estava, e tudo que eu sabia era chorar e pedir perdão a Deus. Tudo que eu sabia era chorar e pedir perdão a Deus. Não porque duvidava, não porque eu não precisasse ganhar o meu sustento, mas porque até aquele momento eu não cria. Mas naquele momento ele se fez Deus diante de mim. Dessa forma aconteceu com Pedro. Pedro estava ali descrente, preocupado com o seu umbigo, preocupado com as suas coisas, preocupado com as suas necessidades. E naquele momento extremamente frustrado. Um pescador que nada pesca, um carpinteiro que não tem madeira para trabalhar, um eletricista que não tem um fio, um alicate. Que frustração! Como trabalhar? Como manter o sustento? Mas nesse momento de extremo vazio existencial, onde a derrota parece ser tudo que nós temos, e curiosamente eu conversava com a minha esposa, ela não gosta, porque ela diz que cristão não tem derrota, não tem fracasso. E é verdade,
Nós às vezes perdemos batalhas para ganharmos uma guerra, porque em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores. Mas quando ainda estávamos no mundo, isso não é verdade, porque no mundo, o que nos espera no final de uma vida sem Jesus é um precipício mesmo, é a condenação, não há outra história. Uma vida sem Jesus, uma vida que ao longo dela, ela pode talvez não ter tido frustrações, ela pelo contrário, talvez não tenha tido grandes êxitos na vida, mas sem Jesus, de nada valeu. De nada. Mas, muitas das vezes, o Senhor, de forma sobrenatural, teologicamente a gente vai chamar isso da sua eleição incondicional. Eleição incondicional nós não sabemos os motivos pelos quais o Senhor escolheu a mim, escolheu a você, escolheu a Pedro. Aqui ainda dá para botar Pedro, Tiago e João. Fez um pacotão aqui. Mas nós não sabemos, porque eles não eram melhores do que nós, eles não eram perfeitos, eles tinham muitas falhas e continuaram tendo até o final dos seus dias. Nós não temos mérito no momento que o Senhor adentra o nosso barco, porque o fato é estarmos atentos a esse momento. E aí eu falo tanto com crentes quanto não crentes. Porque mesmo nós, quando eu digo para você que nessa vida nós temos problemas, e temos problemas sim, vivemos problemas de ordem social, política, vivemos problemas de ordem financeira. Às vezes temos que trabalhar muito longe de casa, às vezes temos que abrir mão do convívio de pessoas que amamos para poder garantir o nosso sustento. Os problemas continuam aí. Enquanto vivermos, os problemas estarão aí. Mas nós temos que estar atentos, porque Jesus está no nosso barco. Ele já está no barco de todo aquele no meio. Ele não vai entrar no meu barco, ele já entrou e nunca mais saiu. Ele já entrou talvez no seu barco e nunca mais vai sair. Antes, ele vai nos chamar. Lembra quando os apóstolos estão na segunda vez, na primeira tempestade, Jesus estava dormindo na proa, mas na segunda, Jesus, tem um texto que diz que Jesus os impeliu ao mar. Jesus vai, vamos vocês, vamos, depois eu vou. E aí eles vêm sem entender nada, eles entram no barco e aí vão pegar uma tempestade. É quando Jesus vai encontrar eles lá no meio da tempestade, andando sobre as águas, e vai falar: homem de pequena fé, puxa vida, eu queria que vocês lembrassem, eu ensinei vocês na outra tempestade, vocês podem acalmar essa tempestade. Essa tempestade, ela não é para a nossa ruína, essa dificuldade não é para a nossa destruição, porque nós, os que fomos comprados por Cristo Jesus, entendemos que mesmo as dificuldades, mesmo os terríveis problemas, são muitas das vezes os instrumentos, como a minha esposa costuma falar, de um Deus pedagógico. São instrumentos de lição e de aprimoramento, onde eu e você seremos de fato usados por Deus. O importante é eu e você, olhando para essa mensagem, pense como Teófilo ao receber essa mensagem. Eu não sei o que Jesus falou nesse ensino, mas esse ensino era tão bom, que Pedro deixou ele ficar sentado no barco, mesmo Pedro tendo tido um dia de dificuldade, um dia de frustração. E aí tinha um professor sentado no seu barco, dando a sua aula. E muito provavelmente, eu ouso dizer, aquilo fez bem para ele. Porque a
palavra de Jesus faz bem para a gente. Não importa o quê. Por isso eu digo, não importa o que Jesus estava ensinando. Importa que ele estava ensinando a palavra de Deus. E Pedro, talvez tenha se afastado dos seus pensamentos, da sua frustração, dos seus desejos, dos seus planos, e de repente, como que escamas tivessem caído dos seus olhos, de repente Pedro estava olhando para algo, aquele professor, aquele desconhecido, que ensinava as multidões de dentro do seu quarto. Pedro teve lugar de prestígio, né? Estava na primeira fila, né? Todo mundo ali na praia, tipo, você escutou aí o que ele falou? Tá, o vento está meio difícil, tá? Mas Pedrão ouviu tudo que foi dito. E aí Pedro vê algo que às vezes eu e você não vemos, mesmo crentes. Um momento em que Jesus entrou no problema. O barco vazio, a falta que fazia, algo que deveria preencher algo ali. E será que a gente não tem esse tipo de problema? Sabe, eu acho que eu preciso de dinheiro, eu preciso de muito dinheiro, porque eu tenho uma necessidade de comprar grandes coisas, de ter grandes coisas. Outros vão dizer para você assim: eu preciso de muita fama, porque eu quero ser visto, eu quero ser conhecido, eu quero que todos me olhem, eu preciso de seguidores, né? Agora é a hora dos seguidores, eu preciso. Outros vão querer ter uma grande habilidade, ou um grande carrão, ou uma grande casa, ou alguma outra coisa, porque eles têm certeza de que isso é muito importante. Eles precisam muito disso, precisam muito disso, até o momento que surge uma palavra de Deus que vai, no mínimo, fazer você questionar se você precisava tanto disso. Será que você precisa tanto assim dessas coisas? Será que não tem outra coisa que você precise mais? O fato é que mesmo Pedro, perdido em suas necessidades, em suas ambições, ou mesmo em seus problemas, ele recebe uma orientação de Deus. Essa orientação que vem da parte do Senhor, que vai dizer: então, você que já trabalhou, que está cansado, que já não aguenta mais nada, então, bora trabalhar de novo. Vamos outra vez. Aí é aquele momento que a gente fala assim: é sério? É sério mesmo? Minha irmã enfermeira, né? Imagina, depois do plantão de 24 horas, então, pega aí mais 24 horinhas para tu aguentar. É sério? É sério mesmo? Eu vou ter que encarar novamente? É sério sim. Mas a palavra de Deus já nos ensina, desde lá do Antigo Testamento, é melhor obedecer do que sacrificar. O cristão, ele já tem isso em si, ele sabe que Deus usa as pequenas coisas, os pequenos sinais, e ele fala assim: meu Deus é soberano sobre toda a criação, ele tem autoridade nos céus, na terra e abaixo da terra. Nada que acontece sem que ele o permita. Se Deus está permitindo que isso aconteça na minha vida, Ele tem um propósito. Amém, Senhor. Eu vou encarar esse plantão. Amém, Senhor. Eu vou encarar mais uma jornada, eu vou encarar mais uma viagem. Eu vou encarar. Não porque eu aguente, não porque eu tenha forças,
mas porque eu sei que se o Senhor está me encaminhando nisso, Ele há de me sustentar. Ele tem um propósito nisso, eu não sei qual é. Mas o que eu vejo aqui, e algo que muito me chama a atenção, é o incrédulo. É o incrédulo. Pedro, nesse momento, não é Pedro o apóstolo. Pedro, nesse momento, é o Pedro irado, é o Pedro cansado, é o Pedro como nós éramos antes de Cristo. Um homem natural, mas ao mesmo tempo, um homem que havia sido já amaciadinho ali, igual a carne de churrasco, levou já uma amaciadinha ali pela palavra que proveio da boca de Deus. Porque ele vai dizer, não é? Olha, eu comendo não, Senhor, mas mediante a tua palavra, no verso 5, nada pegou, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Entenda, Pedrão não achou que ia pegar nada. Está na cara, como profissional. Ele falou assim, não peguei nada. Ele, tá, mas sob a tua palavra, o Senhor falou uma palavra abençoada. Todos nós que ouvimos fomos abençoados. E se você volta até no capítulo 4, já vai dizer, mas quem é esse que quando fala, até os demônios retiram, né? Ele com a palavra, diz o texto, curava os enfermos. Que palavra é essa? É a palavra de vida eterna. Aí é onde você vai entender, quando Pedrão sendo confrontado junto às pessoas, né? Quando vem depois da segunda multiplicação de pães e peixes, que a multidão vai atrás de Jesus, e ele vai falar, olha só, se quiserem andar comigo, vão ter que comer minha carne e beber meu sangue. E aí a turma fala, palavra ruim de ouvir. Foram embora. Jesus vira para os apóstolos, e aí, vocês vão ficar ou vão embora também? Pedrão, sem entender, estou entendendo nada. Senhor, para onde mais iremos? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. As palavras de Jesus, elas têm poder de trazer vida aos mortos. Ela tem o poder de mudar as circunstâncias. E mais do que isso, ela tem o poder de nos mudar em meio às circunstâncias. Senhor, sob a tua palavra lançarei as redes. Nós entendemos então que a obediência à palavra de Deus é chave de vitória, principalmente, não somente, mas principalmente em meio às lutas. A gente fala assim muito fácil, mas vamos pensar o seguinte: é quando nós temos a palavra de Deus que vai dizer, quando vem cobrar impostos do Senhor Jesus, e ele vai falar, então, qual é o rosto que está aí na moeda? É de quem? É de César. Então, a César o que é de César? Vamos ser corretos? Vamos pagar o que devemos? Não vamos ser caloteiros? Pagamos o que devemos? A palavra de Deus, você vê quando, ai meu Deus, aquele que sobe na árvore, Zaqueu, quando Zaqueu sobe na árvore, recebe Jesus, né? E ele vai falar, então, se eu defraudei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais, é só vir aqui. Se eu defraudei alguém, nem lembrava, nem sabia se ele tinha feito isso com alguém, mas se alguém fosse, ele falou, não, eu vou restituir. Porque obedecer ao Senhor nos aponta nessa direção de fazermos coisas que naturalmente não faríamos. Às vezes, acertar perante a lei, acertar perante o homem a nossa situação, onde nós temos sim de estarmos corretos, porque a nossa vida hoje reflete a glória de Deus. Obedecer em meio às lutas, lembrando sempre, o Espírito
a carne militam todo santo dia. Todo dia. Militam, porque eles não sabem, eles não têm os mesmos interesses. O Senhor quer que o pó volte ao pó. E a alma, o espírito, volte ao Senhor. O pó não quer abrir mão de ser pó vivente. Criatura vivente, o pó quer as suas coisas. A nossa carne, ela quer ser saciada, ela quer ser em todo tempo agradada. Ela é o que busca, né, a adoração para si mesmo. Nós não queremos dividir também, assim como Deus diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. O homem decaído em sua depravação total, ele não quer dividir nada com Deus. Ele em tudo luta e resiste. Mas o que quebra a resistência é justamente o obedecer à palavra de Deus. Do que eu estou falando? Eu ainda há pouco conversava com os irmãos sobre o próprio processo da salvação. A salvação ela se dá em 3 etapas. Ela se dá, primeiramente, a justificação. Cristo, você crê? Ele limpa o seu pecado, Ele lança o seu pecado no mar do esquecimento. Ele já não lembra mais do seu pecado. Mas entre a justificação e a glória, que é o momento onde seremos destituídos desse corpo e revestidos de um corpo incorruptível na glória de Deus, há um período que a gente vai chamar de santidade. Uma vez que somos santos, separados do mundo para servir ao Senhor, nós caminhamos em busca de santidade, lutando com a nossa carne para fazermos a vontade de Deus. Muitas das vezes, não todas as vezes, nunca vai ser fácil. Nós precisamos sermos fortalecidos, e para isso nós conhecemos. É basicamente palavra de Deus, oração e jejum. Palavra de Deus, oração e jejum. É onde nós mortificamos a carne. É onde nós tentamos chutar a carne para lá e falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, Senhor, toma-me, porque eu não tenho força, Senhor. E aí Deus responde e vai falar: então, é na tua fraqueza que o meu poder se aprimora. Não é na nossa fortaleza. É quando menos temos, é quando menos vemos de nós, que mais se revela de Deus. Então nós vemos que Deus espera de nós obediência, sim, de todo aquele que nele crê, de todo aquele que espera de alguma forma algo em Deus. Mas por último, nós temos o começo de um novo propósito. Começo de um novo propósito? Reparem, nós começamos essa história dizendo que tínhamos um grupo de pescadores frustrados porque seus barcos estavam vazios. Trabalharam, cansaram-se, nada pegaram. E como disse no começo, o sonho de um pescador, um sonho, eles são sócios, né? Você vê ali um grupo de pessoas, o sonho deles é um barco muito cheio, onde com esse barco muito cheio, com certeza eles tinham muitos planos, muitos projetos, porque se a gente conseguir, de repente a gente compra mais um barco, e aí a gente vai pegar mais, e a gente vai um grupo para cá, o outro para lá. Eles com certeza tinham grandes planos. Se a sua empreitada, se o seu trabalho desse certo, era isso que eles queriam. E aí vem Jesus. E eu quero lembrar vocês que Jesus, ainda que ele se alegre no seu sucesso profissional, ainda que ele se alegre no seu sucesso familiar, ainda que ele fique muito feliz com o seu sorriso, com a sua alegria sincera, e eu volto a dizer, eu tenho certeza que ele se alegra, tenho sim, mas o propósito de Deus não é fazer você ser um grande empresário.
O propósito de Jesus, quando vem ao encontro de Pedro e daquela multidão, não era fazer dele um grande pescador, nem tornar ali a melhor empresa de pesca de Jerusalém. Jesus tem um propósito diferente para nós. Ele tem um propósito de fazer de nós pescadores de almas. E aí nós vemos aqui no texto, quando ele chega aqui embaixo, quando Pedro, como eu falei, Pedro, impactado com a pesca, o barco cheio de manhã, os peixes entrando dentro das redes, que loucura é isso? Meu Deus se manifestou no meu barco, né? Pedrão ali, impactado, ainda vai dizer, retira-te de mim, Senhor, eu sou pecador, eu não mereço não, Senhor, que é isso que está acontecendo aqui? Retira-te de mim, Pedro apavorado. A gente viu isso também com Isaías, quando Isaías viu o céu se abrir, Isaías falou, ai de mim, um homem pecador, de lábios impuros, que habita num povo de impuros lábios, eu estou vendo a Deus, vou morrer, acabou para mim. Essa é a reação diante de Deus. Isso aí é quando você entende quem de fato eu e você somos, indignos. Não somos merecedores desse amor. O que merecemos, a misericórdia dele é o que não nos dá, pois merecemos sim a condenação, porque nunca o servimos, nunca o adoramos como de fato ele merecia. Merecíamos a condenação, mas isso ele não nos deu. E Pedro, prostrado, Jesus vai dizer para ele assim, aí ele vai dizer aqui, não temas, no 10, não temas, doravante, daqui em diante, serás pescador de homens. Primeira frase, primeiro momento, primeira palavra ali, não temas. Sim, eu e você somos pecadores. Sim, eu e você merecemos o inferno. Sim, nós não somos dignos desse amor. Mas não temas, Ele nos amou primeiro. Antes que ganhássemos forma, quando ainda éramos informes, sem forma, no ventre materno, Ele já nos amava, Ele já tinha um propósito para mim e para a sua vida. E aí nós vemos o interessante dessa história, e que faz para mim toda a diferença. Quando chega no 11 e diz, e arrastando eles os barcos sobre a praia, não máximo, os barcos cheios, quase que indo a pique, quase que afundando, é ou não é o sonho do pescador de peixe, deixando tudo o seguir. Quer seguir Jesus? Negue-se a si mesmo. Queria tanto ser um pescador bonzão, queria tanto ter uma empresa de pesca que fosse famosa, queria tanto comprar outro barco. Mas eu quero seguir Jesus. Eu quero seguir Jesus. Eu vou com Ele. E deixando tudo, o seguir. Nunca mais a vida desses homens foi a mesma. O propósito de Deus não era que eles fossem pescadores de peixes. E aí entra aqui uma reflexão para mim e para você que a gente tem que fazer isso. Deus tem poder, condições de mudar o rumo da nossa vida. Pode mudar um trabalho abençoado, bem remunerado, digno, honesto, com sustento abençoado. Mas certamente não é só isso que tem para mim e para você. Certamente. Porque Jesus não veio ao mundo, o texto bíblico não vai dizer que Jesus veio ao mundo
para saciar as nossas necessidades sociais, para saciar os nossos desejos carnais. Jesus veio ao mundo para nos libertar do pecado, nos conceder vida eterna. E antes e acima de tudo, Ele veio para mim e para você, para nos chamar como noivo, como sua igreja, como aqueles que vão anunciar as boas novas do Cordeiro no presente tempo, aonde quer que nós estejamos. Não precisamos, alguns precisam. Conhecemos várias pessoas que ainda hoje que têm que largar tudo, né? Nosso pastor Reinaldo, em dado momento, ele era projetista, em dado momento Deus cobrou a ele e ele teve que abandonar tudo e seguir na obra do Senhor. Foi um chamado muito claro. Outros não, talvez vão continuar no seu local de trabalho, mas entendendo que não importa onde eu e você estejamos hoje, nós estamos ali para anunciar as boas novas de Cristo. Eu falava ainda cedo que pela quantidade de pessoas que se dizem evangélicas no nosso meio, no nosso país, na nossa cidade, éramos para estar vendo sociedades diferentes. Mas não estamos vendo a mesma coisa de sempre. Nada mudou, nada se alterou. E eu ouso dizer a vocês que as nossas igrejas não estão pregando o Evangelho. Nossas igrejas não estão pregando a palavra de Deus. Nossas igrejas estão sendo palcos ou de shows ou de ensinos moralmente até corretos, muitas das vezes, palestras motivacionais. Muitos têm dito grandes ensinos, mas não têm dito de que sem Cristo é inferno. Não tem revelado que sem mudança de vida não há conversão, não há fruto digno. Arrependimento e fé são as bases da nossa salvação. Lembrando sempre, a fé bíblica não é acreditar. A fé bíblica é se comprometer com Cristo. Se você diz para mim, nem eu creio em Cristo, eu creio na pessoa do Senhor Jesus, é porque eu estou fechado com Ele, e ainda que venha uma sentença sobre a minha vida, eu vou dizer, eu estou com Cristo. Mas Ele não te deu o que você queria. Eu estou com Cristo. Mas Ele não realizou os seus sonhos. Eu estou com Cristo. Que o Senhor Jesus seja aquele que cumpre em nós o seu querer, o nosso querer, o seu querer. Porque mais altos e melhores são os projetos que Deus tem para mim e para você nessa vida. Amém? Que o Senhor Jesus possa completar essa mensagem nos nossos corações e que o Senhor, em todo o tempo, nos abençoe.